Olá, professores! Olá, professoras! Vocês já ouviram falar em aldravia? Eu vou contar essa história para vocês. Antes das aldravias, no ano de 2000, na cidade de Mariana, aqui em Minas Gerais, surgiu o movimento de arte aldravista, também conhecido como aldravismo. Intelectuais, poetas, escritores, artistas se reuniam para conversar sobre literatura, sobre poesia, sobre as artes em geral. E Gabriel Bicalho fundou o jornal Aldrava, para que essas conversas, esses diálogos, essas experiências pudessem ser publicadas, dando também espaço a novos poetas e novos artistas do nosso cenário. Em 2010, esses intelectuais, como o Gabriel Bicalho, Hebe Rola, J.B. Donadon Leal, Andréa Donadon Leal, J.S. Ferreira e outros artistas, sentiram a necessidade de uma forma poética que representasse esse movimento. E daí surgiram as aldravias. A palavra aldravia é a junção de duas palavras. Aldrava, que é esse batente de porta de casas antigas, mais a palavra via, que significa caminho. Juntando as duas palavras, surgiu a palavra aldravia, um caminho para a poesia. Aquela poesia que bate a sua porta e que insiste. Esse é o nome dado a essa forma poética minimalista criada em 2010 em Mariana, Minas Gerais. Vou dar um exemplo para vocês. Essa aldravia é de J.B. Donadon Leal, que foi publicada na antologia poética Eris Sicut Di, e que diz assim: ata desata, amor vira-lata, coisa chata. Vejam só, nós, a partir dessa aldravia, podemos inclusive pensar em algumas regras de composição. As regrinhas sobre como produzir uma aldravia estão no ABC das aldravias, que você pode encontrar também acessando na internet o jornal Aldrava. Vejam só, nós temos 6 palavras verso, ou seja, 6 palavras colocadas uma debaixo da outra. Essas palavras começam com letras minúsculas, ou seja, as aldravias são escritas com letras minúsculas. Nós usaremos letras maiúsculas para nomes próprios. Observem também que há aqui a palavra vira-lata, que é uma palavra separada por hífen. Palavras compostas, palavras separadas por hífen ou nomes próprios compostos, como por exemplo Van Gogh, são considerados na aldravia uma única palavra. Observem também que nesta aldravia não há sinal de pontuação, porém, lendo a aldravia, nós percebemos um todo significativo. Os sinais de pontuação, como nos diz o ABC das aldravias, são dispensáveis na construção de um poema. O próprio leitor é capaz de dar a entonação e dar novos significados também ao que ele está lendo. Muitas vezes, há poetas que sentem necessidade de usar o sinal de pontuação, mas ele não é necessário segundo o ABC das aldravias. Não há também, nesta aldravia, palavras como preposição, pronome, artigo. Essas palavras geralmente ocupam o espaço de uma palavra mais significativa. Então, nós não devemos usar essas palavras, apesar de que há aldravias em que essas palavras são usadas. Vamos a mais um exemplo. Agora eu vou ler para vocês a aldravia de José Luiz Furreau, que também está neste livro, nesta antologia, e que diz assim: 6 linhas surdas, composição de melodia. Vejam que nesta aldravia há a preposição de, ligando composição à melodia. As aldravias, elas podem ser produzidas a partir de uma palavra-chave ou de um tema, sempre lembrando dessas regrinhas básicas que foram ditas aqui. Mas não há limites para a produção de aldravias.
Existem aldravias que são escritas para crianças, como, por exemplo, neste livro de Alice Gervason, A Língua da Lua. É um livro que fala sobre a Lua e sobre a língua da Lua. Tem uma aldravia aqui, vejam só, escrito Lua luada, lambeu lápis, misturou cores. Olha que bacana. É um livro feito para crianças. Também temos aqui o livro de Andréa Donadon Leal, ilustrado por Gorete de Freitas, Cirandando, em que a autora explora o universo infantil. Olha que linda essa aldravia. Duda duvida, soubesse tudo, morreria ignorante. Esses livros de aldravias infantis são muito usados por vários professores na educação básica, no Fundamental 1, principalmente, para a construção de aldravias feitas pelos próprios alunos. Temos aqui esse livro, Aldravias, Primeiros Versos, que foi produzido no ano de 2017 pelas professoras Rosane e Carmen, no Colégio Santos Dumont. E os alunos que estão aqui neste livro são alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 1, alunos na fase de alfabetização. Então, as professoras trabalharam como escribas, né? Elas registravam as aldravias faladas pelos alunos. Mas antes de eles criarem as suas aldravias, as professoras trabalharam com várias temáticas, vários outros textos poéticos, para que eles pudessem estar inseridos no contexto da poesia, no ambiente da leitura. E aí vejam só, uma aldravia de Melissa, da aluna Melissa. Vó protege vida da gente sempre. Olha que lindo. Pula, pula, coelhinho, dentro da toca. É uma aldravia de Miguel. Neste livro aqui, nós temos aldravias de alunos da educação do Ensino Fundamental 2, alunos de escolas públicas aqui de Santos Dumont e da cidade de Aracitaba. Esse foi um projeto criado em 2016 para o resgate da história e para o resgate afetivo do nosso Museu Cabangu e da história de Alberto Santos Dumont, que nasceu aqui em Santos Dumont, na nossa cidade. Então, esse projeto, ele durou alguns meses e os alunos foram aprendendo sobre a história de Alberto Santos Dumont, as suas obras, os seus feitos, e a partir daí escreveram as suas aldravias. Por exemplo, Cidade de Paz, Cantinho Mineiro, Santos Dumont. Tem uma outra aqui, olha. Casa Cabangu, acolhedora de todos, bem-vindos. Essas são aldravias que foram trabalhadas em sala de aula com estes alunos. As aldravias vêm sendo trabalhadas por professores para ampliação de repertório linguístico e literário dos seus alunos. A partir de aldravias, você consegue trabalhar com alunos outras obras, ou então, a partir de uma obra, trabalhar com o aluno no sentido de que ele possa criar as suas próprias aldravias. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos uma aldravia. Nos mares, Nemo. Nos ares, Alberto. Nemo não é o peixinho daquele filme Procurando Nemo. Pelo contrário, Nemo aqui é o personagem Capitão Nemo de um submarino chamado Nautilus, criado pelo escritor ficcionista Júlio Verne. Alberto é o Alberto Santos Dumont. A partir dessa aldravia, as crianças entram em contato com outro lado da personalidade de Alberto Santos Dumont. Quando criança, ele era apaixonado pelas obras de ficção do Júlio Verne. Por isso, essa aldravia nos traz essa comparação, vamos dizer assim, entre o Nemo nos mares e o Alberto nos ares. E a partir dela, você trabalhando com a história de Alberto Santos Dumont e trazendo para os alunos as histórias de Júlio Verne, nós estamos ampliando o repertório histórico
linguístico e literário desses alunos. Podemos também, de uma outra maneira, trabalhar com um texto, um conto, uma crônica ou uma obra maior com os nossos alunos em um tempo e depois pedir que esses alunos retirem dessa obra, desse texto, palavras-chave e escrevam suas aldravias. Um outro recurso também bem interessante é pedir que o aluno transforme o final das histórias a partir de uma aldravia. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre as aldravias e de saber que elas são usadas e podem ser usadas para a ampliação de repertório literário, histórico, linguístico, repertório de vida dos nossos alunos. E vou deixar uma dica aqui. Quem sabe nós não conseguimos criar uma aldravia com a temática museu? Fica o desafio, pessoal. Muito obrigada.